Imagina a diretoria de um clube demitir um técnico por supostamente o elenco ter problemas com ele, não gostar de estar sob o comando desse treinador e, depois de análise feita pela mesma diretoria, o desenvolvimento da equipe em campo não ser satisfatório e os títulos da temporada estarem ameaçados. Aí eles demitem esse treinador, contratam um novo e em basicamente 2 ou 3 semanas jogadores se agridem, temos um elenco completamente dividido e das 3 competições que eles estavam disputando, 2 eles já foram eliminados e a terceira está bem ameaçada depois de mais um resultado negativo. Essa basicamente foi a proeza que a diretoria do Bayern de Munique conseguiu fazer, muito pelas decisões de Hasan Salihamidzic e Oliver Kahn. Cara, a demissão do Nagelsmann há 2 ou 3 semanas atrás mais ou menos já era um tanto contestável quando a gente parava para analisar os resultados em campo. O Bayern era vice-líder da Bundesliga naquele momento, mas vinha enfrentando um Dortmund extremamente competente durante a temporada. E ainda, querendo ou não, tinha rodadas pela frente com o Bayern jogando bem, tendo apenas 3 derrotas na Bundesliga, um time que tinha dominado o Paris Saint-Germain nas oitavas de final, se classificado com folga e se preparando para enfrentar um City extremamente preparado com o elenco nas mãos do Guardiola no trabalho de anos. Eles perdem para o Leverkusen e a diretoria decide demiti-lo, alegando também os problemas no vestiário e a falta de confiança dos jogadores ou parte deles no treinador. Contratam o Tuchel e nesse período curtíssimo de tempo, o Tuchel tinha basicamente poucos dias para treinar esse time, para ganhar a confiança desses caras e supostamente se preparar, se é que daria tempo, para enfrentar o Manchester City numa quarta de final de Champions, um time com um trabalho de anos, como eu citei, na mão de simplesmente Pep Guardiola, enfrentar logo de cara um Borussia Dortmund, que era o líder naquele momento da Bundesliga, num confronto direto, no qual o Bayern acaba até vencendo, e com propriedade 4-2, começando o trabalho bem. Só que ele se mostrou bem mais frágil do que parecia. O Bayern venceu o Dortmund, mas logo em sequência começam os resultados negativos. Da chegada do Tuchel para cá foram 7 jogos e basicamente uma derrota acachapante para o City na ida, 3-0, um empate na volta 1-1, teve derrota e eliminação na Copa da Alemanha. O Bayern teve alguns empates de lá para cá e nesse sábado perdeu por 3-1 para o Mainz. Saldo total, eliminado da Champions com o City sendo superior na maior parte do tempo. Brigas no vestiário, aquele mesmo que supostamente já estava com problemas e era com o treinador, mas parece que os jogadores estavam com rusgas também entre si, até porque o Sané tem aparecido com a boca cortada depois de notícias de um soco do Mané, seu companheiro de time, logo depois da derrota contra o City. Seria muita coincidência dizer que aquele corte não era do soco do Mané. Pois é, e de quebra, depois das eliminações também na Copa da Alemanha, o Bayern ainda teria a Bundesliga para se recuperar. E tudo parecia ok, perdemos, mas vamos vislumbrar o título da Bundesliga. Esse título ainda é possível, mas depois da derrota por 3-1 contra o Mainz de virada, o Bayern sai vencendo com um gol, curiosamente, do Mané, mas sofre a virada com os gols o empate do York, o Barreiro e o Martin fazendo o terceiro gol do Mainz. Virada, nível de confiança lá embaixo. Entrevista do Tuchel depois do jogo, dizendo que os jogadores pareciam estar exaustos. Ele via o time, que até então ele não vinha falando mal em nenhum momento. Tinha admiração pelos jogadores, estava feliz, se sentiu satisfeito inclusive na derrota contra o City, do que ele tinha visto em campo. Não entendi esse comentário. Mas agora parece que a coisa estourou com o Tuchel também. Ele chegou a dizer que o elenco do Bayern no jogo, o time parecia ter jogado 70 jogos na temporada. Não chegou a passar nem perto disso. Derrota com nível de futebol apresentado baixo e que não conformou o técnico e obviamente muito menos dos dirigentes do Bayern de Munique. Mas, na minha opinião, eles basicamente estão pagando pela própria precipitação. Se para eles o desempenho do Nagelsmann, que até então tinha 3 derrotas na Bundesliga, tinha realmente algumas partidas com um nível de desempenho abaixo, mas era um time que conseguiu fazer uma fase de grupos excelente na Champions, não tinha perdido até então na Champions League, único invicto, basicamente só tinha sofrido gols em um jogo e passou por cima de um PSG sem ver risco de sofrer gols com um ataque contra Messi, Mbappé, Neymar e companhia. Mas parece que o vice até então para o Dortmund não agradou e demitiram o Nagelsmann. Vem o Tuchel, o nível de desempenho de futebol da equipe cai,
porque o Bayern hoje joga pior do que estava jogando no final da era Nagelsmann. E, além disso, a vantagem do Dortmund só não é maior por muita incompetência do próprio Dortmund. O Dortmund assumiu a liderança ao final dessa rodada, o Bayern perdeu para o Mainz e o Dortmund deu 4-0 no Eintracht. Gol de Bellingham, teve 2 gols do Malen, o Dortmund jogando bem, ganhando confiança numa reta final, super importante, enquanto o Bayern sofrendo virada e perdendo sua liderança, ou seja, momentos diferentes, fora as duas eliminações recentes. A confiança e o fator elenco, fator vestiário do Bayern é muito mais instável nesse momento do que o Dortmund. E de quebra, um treinador que chegou a menos de um mês, que não tem ainda o tato completo do elenco, é muito pouco tempo, e o Bayern decidiu se colocar nessa situação. O Dortmund só não está mais avançado porque tropeçou contra o próprio Bayern e em outras partidas da Bundesliga. Mas agora ele vislumbra 5 jogos para acabar o campeonato, que a Bundesliga acaba com 34 rodadas, diferente dos principais campeonatos da Europa. E o Dortmund tem uma tabela até mais difícil, enfrenta Mönchengladbach, enfrenta Wolfsburg, enfrenta o próprio Mainz na última rodada. Só que, de quebra, o Bayern pega um Leipzig, o Bayern pode ter alguma surpresa no meio do caminho, não custa nada vislumbrar. E querendo ou não, o Dortmund só depende dele mesmo. Está um ponto à frente e ganhando todos os jogos, o que pode não acontecer, é campeão. E para piorar, com o momento atual, com essa falta de confiança, com um elenco claramente partido, tipo a boca do Sané, com um treinador com pouco tempo de clube, cara, é difícil dizer que o Bayern não vai tropeçar de novo na Bundesliga daqui para a reta final. A confiança está em baixa, o nível de futebol apresentado está abaixo, agora até o Tuchel admitiu isso, e tudo isso poderia ser evitado, porque se o Nagelsmann não estava apresentando um desempenho satisfatório para eles, espera a temporada acabar. Seria muito arriscado enfrentar um City do Guardiola com pouquíssimo tempo de trabalho. Isso se mostrou fato. Seria arriscado também trocar uma reta final independente da Champions. E o Bayern tinha futebol suficiente para completar essa temporada. Poderia até faturar a Copa da Alemanha, brigaria firme contra o Borussia Dortmund e quem sabe não seria campeão, porque vinha tropeçando menos do que o próprio Dortmund. Eles quiseram correr o risco e o risco está se mostrando fatal. Dos 3 títulos que sonhavam e que tinham como objetivo conquistar, que eles não viam o Nagelsmann ganhando, já se foram 2 e o terceiro só depende do Dortmund. Isso não é muita garantia, mas o Bayern também não está garantindo nada nesse momento. No geral, o vídeo de hoje é esse. Deixa aí o seu comentário sobre o que você está achando dessa situação atual do Bayern de Munique. Espalha para os seus amiguinhos que acompanham o futebol alemão ou que não gostaram da demissão do Nagelsmann. O mais importante é a nossa família continuar crescendo. Rumo a 1000 inscritos, conto com vocês. Muito obrigado por sempre acompanhar aqui o canal. Valeu, tamo junto, até o próximo. Tchau!